amiguinhos! Eu sou a Sara Santos e esse é o podcast Mãozinha Amiga. Aqui a gente conversa sobre o universo das pessoas com deficiência. O tema de hoje tá super em alta. Quem tá acompanhando as Olimpíadas? Nas últimas semanas a gente se derreteu pela Raíssa Leal do skate, se emocionou com a Rebeca Andrade da ginástica olímpica e vibrou junto com a seleção feminina do vôlei. As Olimpíadas de Tóquio mexeram com os ânimos dos brasileiros, né? E agora vem a parte que pra mim é a mais legal. As Paralimpíadas. Elas estão começando e agora vem a parte que pra mim é a mais legal. As Paralimpíadas estão começando e a gente vai assistir os nossos atletas com deficiência arrasando nas modalidades. Assim como vocês vibraram pelo Brasil durante as Olimpíadas, a gente vai torcer agora, né? E para falar sobre esse tema, eu convidei a treinadora de atletas com deficiência, Marli Cassoli, e o atleta paralímpico, Mauro Pena. A gente vai conversar sobre o universo do paraatletismo. Então, sejam bem-vindos, pessoal. Se apresentem para a galera aí, por favor. Pode começar por você, Marli. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Sara, pelo convite para participar do seu programa, Mãozinha Amiga. Estamos aqui para falar de um tema que, né, Maura, a gente adora, que é o esporte paralímpico, né? Tanto da iniciação até o alto rendimento. E falar do atletismo também, que é minha praia, né? Há quase 30 anos, então é natural para mim. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Maura? Bom dia, eu sou Mauro, atleta paralímpico. Conheci a modalidade faz mais de 10 anos. Eu era atleta olímpico, virei paralímpico. Conheci a modalidade através da Marli. E agora vamos torcer, tem muitos amigos que vão estar lá. Sim. Não pude estar lá agora, mas estou torcendo muito. Você falou que você se tornou um atleta paralímpico, né? Sim. Então a sua deficiência foi uma deficiência adquirida. Você pode contar um pouquinho pra gente sobre isso? Então, eu fui atleta de futebol profissional. Então, eu tive uma passagem em alguns clubes importantes do Brasil, aonde num jogo eu quebrei o tornozelo e fiz uma cirurgia. E vim me recuperar perto da família. Chegando aqui, começou a paralisar meu lado esquerdo. Eu procurava os médicos falavam que não era nada, que eu era atleta. E aí foi amortecendo do lado esquerdo até que chegou a ter... Eu tive 3 AVC e 2 paradas cardíacas. E aí veio a sequela do lado esquerdo. Sim. Daí eu conheci o futebol de 7 paralímpico, não foi o atletismo, foi o futebol de 7 primeiro. Onde joguei 3 campeonatos brasileiros paralímpicos de futebol de 7, fui o melhor goleiro do Brasil, paralímpico. Aí onde eu conheci, me apaixonei pela modalidade. Aí depois eu ficava treinando ali no Guaranzão, no campo, e via a professora Marli treinando o pessoal do atletismo. Aí um dia fui até ela e pedi para mim tentar esse esporte. E aí deu certo, ela me levou para um regional, eu classifiquei para o brasileiro, fui campeão brasileiro e recordista brasileiro. Fui para o Open Internacional, né, Marli? Foi. Bati o recorde das Américas também. E aí me apaixonei pelo atletismo também. Foi assim que eu cheguei até o Paralímpico. Cara, que bacana, muito legal. Marli, fala um pouquinho pra gente então agora sobre o seu trabalho, como que você desenvolve isso, conta pra gente. Então, eu desenvolvo esse trabalho com a pessoa com deficiência, porque eu tenho uma fala assim, até meio repetitiva, que eu falo que a pessoa com deficiência, como qualquer pessoa, ela tem que fazer e ser o que ela quiser. Sim. Então, eu não tenho uma visão assim, meio puxando sempre para a educação física, para o esporte. Eu deixo a pessoa bem à vontade. Ela escolher. Escolher, vivenciar, pelo menos. E uma das coisas também que eu tenho ao longo desses anos feito, né? É assim, às vezes a pessoa cadeirante chega com uma ideia pré-fixada, né? Eu quero fazer tal coisa, mas eu falo, mas você já tentou tal modalidade ou tal esporte, atividade física? Então eu deixo esse universo bem aberto. Muitas vezes a pessoa nem depois vai fazer esporte comigo, porque eu, como qualquer ser humano, sou limitado em questão de carga horária. Sim. Então, dentro dessa minha carga horária de trabalho, eu me desdobro entre bocha e atletismo.
que são 2 modalidades. Até alguns colegas do Brasil e do mundo falam, nossa, mas como assim ser treinadora de 2 modalidades? Falei, rapaz, sei não, tá dando certo. Lógico que tá dando bom, a gente continua. Em time que tá ganhando não se mexe. Tem gente que fala, ela gosta mais da bocha, ela prefere o atletismo. Não importa, uma coisa é certa, quando eu estou com a bocha, é bocha, quando eu estou com o atletismo, é atletismo. Agora, lógico, trabalhar com atletas como o Mauro, atletas que por si só caminham, né, na carreira de atleta, é muito mais cômodo para o treinador. Fala uma coisa, quando você vê a pessoa já fez, fala, oi, onde que eu entro como treinadora? Sim. Só que a bocha, por ser pessoas muito mais comprometidas, né, fisicamente falando, e algumas vezes também na parte cognitiva, no sentido assim da família super proteger, eu tenho que ser mais presente como treinadora. Sim. Mas amo ambas, estamos de portas abertas para que novas pessoas venham, porque que nem o Mauro sempre fala, gente, tem que renovar. Então eu tenho um objetivo, eu gostaria muito de pegar uma pessoa como o Mauro, por exemplo, sair pelo estado do Mato Grosso do Sul, para que a gente pudesse, com fala, com exemplos, né, a gente trazer novos valores, né? Não por mim, porque, óbvio, eu estou na capital, mas outros colegas fazendo esse trabalho no interior e a renovação sempre em alta, né? Mas, de qualquer maneira, estamos na UFMS, em parceria com o projeto Incluir pelo Esporte, um projeto de extensão, com apoio hoje em dia da Fundesporte, que é bom para mim, que sou funcionária, né, pública. Então, assim, a gente está de portas abertas para que novas pessoas venham conhecer natação, que não sou eu que sou a treinadora, mas nós temos lá, bocha, atletismo, e nós estamos querendo, até o Mauro tá com essa bandeira aí, de resgatar o nosso time de futebol de 7. Que legal. Não é fácil, porque tudo que é pós-pandêmico vai gerar muito trabalho, muita dedicação, tem que é um novo recomeço. Né? Então, nós estamos aí com uma ideia para tentar resgatar o futebol de 7 da ADD. Sim. Cara, muito bacana esse trabalho. Então, fala pra gente, se uma pessoa com deficiência quiser participar, por onde que ela pode entrar em contato? Pode nos procurar no Insta, no Face, Associação Driblando as Diferenças, no Insta, DDMS Oficial. Nos procure, manda recado direto lá pra gente, a gente já imediatamente já dá retorno. Muitas vezes eu vou me desdobrar, se a pessoa não puder conhecer a modalidade de tarde, eu marco de manhã e vice-versa. E aí a gente vai sempre estar de braços abertos para receber, porque assim, quando a pessoa tem uma deficiência congênita, a pessoa já, a vida dela já é em torno daquela deficiência superada. Sim. Agora, minha preocupação são as deficiências adquiridas por AVC, foi o caso do Mauro. E outra coisa, nós estamos, como você colocou bem na abertura, gente, acabamos de assistir uma Olimpíada, o que o esporte é capaz de fazer por nós, torcedores, e por quem pratica. Sim. Imagine as Paralimpíadas. E muitas pessoas nem sabem que existe esse trabalho gratuito aqui por vários treinadores, não só por mim. No interior também temos algumas cidades que têm esse trabalho. Então, vamos ajudar, vamos ser agente multiplicador, facilitador. Vamos colocar essas pessoas para vivenciar. Se tiver paixão, segue. Se não, vai fazer outra coisa. Pelo menos experimentou. Então, cara, muito legal ver, assim, os efeitos que isso tem, né? Porque não é só uma prática de esporte, só uma atividade física, é uma coisa que tem um efeito, um impacto real na vida da pessoa com deficiência que pratica. E eu queria que o Mauro me falasse, você já praticava o esporte antes, né? Já estava ali numa rotina de treinamentos, adquiriu uma deficiência e não parou, porque não é porque você adquire, porque você tem uma deficiência que você tem que ficar ali dentro da sua casa, na sua redoma com a família, você tem que ir pro mundo, sim. Então, conta pra gente sobre a sua realidade de atleta paralímpico. Quais são os principais desafios, as dificuldades, as coisas mais bacanas? Como que você vivencia isso hoje? Então, no começo, para mim, logo depois
do acidente, a gente acha que acabou, né? E depois a pessoa com deficiência, eu acho, se por mim, para não procurar o esporte, essas coisas, acho que a parte maior, assim, a dificuldade é a vergonha. Porque eu tive isso. Chegava lá e falava, mas eu não consigo fazer isso, eu ficava muito nervoso, eu travava tudo. Vixe, eu falava, aí, rapaz, esse bicho tá feio. Aí o cara falava, esse tá feio. É difícil, eu acho que é a vergonha que deixa essas pessoas mais em casa, não procurar o esporte. Até a família também fica meio assim, protegendo, né? Porque a minha também teve isso. E eu fui atleta profissional, fui embora de casa, joguei em uns clubes, cheguei à seleção brasileira também, olímpica, entendeu? Então joguei com pessoas conhecidas do Brasil. E aí quando eu me vi na cadeira de roda, que eu fiquei na cadeira de roda, aí comecei a andar, tudo assim, minha família não aceitava. No começo foi difícil. Aí você já começa através da família, você também, aí vem a vergonha e você se prende. Sim. Eu acho que a pessoa tem que conhecer, né? Porque se a Olimpíada foi emocionante, você imagina um para-atleta, porque a dificuldade, uma pessoa com deficiência tá lá, vencendo, você vê a garra da pessoa, porque eu acho que a gente é dobrado, entendeu? Com certeza. A gente tem que dobrar. Por isso que eu falo, a Olimpíada é emocionante, imagina a Paralimpíada. Então eu quero convidar o público a acompanhar mais. Né? Antigamente nem passava, agora vão passar, vai ser televisionado. Então nós temos que sair, não adianta ficar em casa não, porque se ficar em casa você vai ficar atrasado, mas se você acha que você já está feio, vai ficar pior ainda. Sim. Tem que ir para frente. O mundo está aí pra gente. Você falou sobre a questão da superproteção da família, eu acho muito importante a gente tocar nesse ponto, porque a maneira como a família conduz ali a questão da deficiência da pessoa diz muito sobre como ela vai encarar o mundo, né? Sim. Se a pessoa com deficiência tiver uma família que super protege, que não deixa sair, que não deixa fazer nada, que não deixa se desenvolver, a pessoa com deficiência vai permanecer naquela situação estagnada. Porque se a própria família dela não acredita no potencial, não incentiva, será que o mundo lá fora vai incentivar? Atrapalha muito, né? Pode Sim. ver que tem atletas que viajam com a gente, que viajam com a mãe e com o pai. Sim. Entendeu? Vixe, é muito difícil isso. É muito complicado. Teve atleta que ficou no meu quarto, que a mãe chegou a não ir, a avó não chegou a ir, e ficava me ligando o dia inteiro, à noite tava me ligando. O menino não tava nem lembrando da família. Entendeu? Sim, do Luan. Aconteceu isso, é um exemplo. Entendeu? Então tinha pessoas que não iam no shopping, a gente tá numa viagem dessa, a gente vai no shopping, o menino já é outra pessoa. Sim. Quando tá ali Muda entre muito, ele, muda né? muito. E eu acho que atrapalha. Eu acho que atrapalha. Atrapalha. E assim, ao mesmo tempo, lógico que para a família, imagina, é uma preocupação, é quem você ama, tem uma deficiência, tá numa situação nova, mas ao mesmo tempo é preciso dosar, né? É preciso você pensar em como você quer que o seu filho com deficiência, que o seu neto com deficiência se desenvolva no mundo. Foi até uma questão, eu não sou paratleta, mas sou muito preguiçosa, mas foi até uma questão que eu tive muito com a minha mãe, que a gente teve que trabalhar junto, porque ela queria me deixar ali dentro da bolinha dela, onde eu estava protegida do preconceito, da falta de acessibilidade, dos olhares, mas eu tive que cortar o cordão umbilical para que eu pudesse encarar o mundo, para que eu pudesse ver o que eu gostava, o que eu não gostava, né? Viver essas dificuldades do preconceito e eu mesma ir lá apontar o dedo na cara da pessoa e falar, opa, não é bem assim, não. Então é muito importante a gente deixar a pessoa com deficiência se desenvolver e o para-atletismo eu acho que é uma das melhores maneiras, porque, né, a pessoa se desenvolve socialmente, né, lidando ali com outros atletas, com esse clima de competição, que é uma coisa que desperta essa ambição na gente, né? Ele se movimenta fisicamente, então já ajuda na saúde, ajuda na reabilitação. Eu acho que com certeza assim, é uma das melhores maneiras da gente se desenvolver. E aí, Marli, eu queria que você falasse pra gente sobre esse aspecto justamente da inclusão. Você acompanha vários atletas, alguns eu acredito que você acompanha por muitos anos, né? Uhum. Esse antes e depois dos atletas, de quando conhecem o para-atletismo, como que isso influencia e ajuda uma pessoa com deficiência?
Total. Ajuda tanto assim que você... muitas vezes é comum entre nós falarmos assim, a impressão que nos dá, sem querer romantizar demais as relações, parece que morreu uma pessoa e nasceu outra. Então, o que eu vejo? Nesses anos todos, a gente tem de tudo. A gente tem aquela pessoa que teve a deficiência e ficou ali trancado, né, por N fatores, como alguns deles já falamos aqui, e depois quando começa a vivenciar, porque assim, se a gente tivesse tudo separadinho na associação, esse horário é horário só de iniciantes, que seria o politicamente correto, ou que a faculdade nos ensina a fazer assim. Esse horário só intermediário, esse horário só alto rendimento. Muitas vezes o local que você tem cedido para desenvolver o trabalho é aquele horário ali. Então, naquele meio tempo, você vai receber de tudo. Quem está começando, quem já viaja, quem já é número 1 do top 1 do Brasil, do mundo, entendeu? Então, o que acontece? Os diálogos são muito abertos. Então, às vezes, você está recebendo uma pessoa para conhecer e ali ele já está ouvindo, tal mês nós vamos viajar para um regional. Sim. E aí começa que isso cria faz uma rede, né? E o grupo do WhatsApp também, a gente sempre está postando as novidades. Enfim, a gente vê o quanto que é maravilhoso. Ontem eu tive uma experiência muito interessante. A gente retomou a Petra, que é uma prova bem específica do atletismo, que é triciclo. Improvisamos num espaço legal na UFMS, e aí foi um atleta que já é veterano nosso, muito ansioso, teve sobrepeso por causa da pandemia, mas a esposa quer ser atleta. A esposa também tem deficiência. Tem. Que legal. E bem mais nova que ele, mas assim, estão casados, estão felizes da vida. E aí a menina se identificou muito com a Petra. E aí ontem mesmo, antes de nós começarmos os treinos, como tinha estagiário e como é importante essa acolhida ao estagiário, né? Porque ele é um futuro profissional, você tem que... Aí a gente fez aquela roda, aquele diálogo, e ela mesmo falando, que vai ser legal eu viajar com meu marido, sabe? Bacana. Então foi muito legal. E aí tem um outro também, que a mãe deixou ele viajar pela primeira vez no ano passado comigo. E aí foi muito engraçado, porque a mãe me deu várias recomendações. Eu falei, não posso falhar, porque eu tenho essa autocobrança, não posso falhar. E aí madruguei num determinado dia lá na competição, pois ficamos em quartos separados. Quando eu cheguei lá no quarto dele, que ele estava com outro professor, o professor falou, rapaz, não é nada daquilo que você me falou. Ele acordou mais cedo que eu, Menina já mais tomou ligeiro que a banho, gente. já se trocou. Falei, não, mas desculpa, não fui eu, foi a mãe que falou que ele precisava de ajuda para tudo. Então foi uma surpresa para mim, né? Como sempre acontece, de às vezes você ter uma informação, mas na prática aquilo não se... né? E o menino pensa, maravilhoso lá em Brasília, no regional. Então, assim, é muito gratificante tudo isso, né? Essa parte social, o quanto que ele se desenvolve, como você falou agorinha, não é o esporte em si, não é um fim, é todo um processo que acaba colaborando, né? E eu tenho, assim, a gente tem um histórico muito interessante, porque tem atletas que conhecem vários países e muitas vezes o treinador não é nem sequer convidado. Então, que bom que esse atleta está, né, ganhando o mundo. E também temos que, não podemos deixar de falar o quanto que nós exportamos talentos, né? Descobrimos, revelamos. Sim, e joga pro mundo. E joga. Por exemplo, a Débora, né, que foi nossa atleta de atletismo, da dança, do nosso grupo de dança e da paracanoagem, e hoje pertence a outro estado, né, representa e vai estar em Tóquio, né, a Débora Benevides, que foi
muito gratificante, porque eu ia na escola aqui no Taquarussu e quando ela me vê lá, lá vem ela falando de cadeira de roda para mim, e eu não quero saber de cadeira de roda, eu quero continuar andando no meu skate, e foi todo um processo de conquista para perto da gente e a revelamos para o mundo, né? Sim. Assim como tantos outros que a gente descobriu e que o esporte terminou de fazer o serviço por si só, né? Sim. Cara, muito legal. Muito. É uma atleta de Mato Grosso do Sul. Sim, daqui de Campo Grande. Cara, Morava legal. aqui. E A agora Débora, agora ela está em São Paulo, né? E já está lá em Tóquio para paracanoagem. Que bacana. Então, gente, ó, já tem uma pessoa para vocês torcerem. Débora de Mato Grosso do Sul, hein? Cara, muito legal. E seria muito bom, né, se a gente tivesse esse incentivo, assim, da sociedade ao redor disso, as pessoas torcendo, as pessoas apoiando, as pessoas indicando pessoas com deficiência, né? Porque é bonito de ver uma pessoa com deficiência ali, trabalhando as suas limitações, competindo. Mas também é bonito apoiar, é bonito você estar ao redor ali, incentivando aquilo a crescer cada vez mais. E, Mauro, eu queria que você falasse um pouco como que você enxerga a importância disso que você faz. Porque além do esporte, né, trazer benefícios para você, tem toda uma questão social do que você faz, de você colocar o seu corpo à disposição para treinar, para competir. Como que você vê isso? Então, eu me coloco assim, como um exemplo, até para minha família, meus filhos, né? Que hoje são atletas também. Foi assim que eu fui com meu pai. E aí dentro da associação também, porque os meninos do futebol, do atletismo, me conheciam como um atleta profissional. Então eles falavam, Sim. Mauro. Então hoje eu acho que eu sou o exemplo para eles. Por isso que eu sigo também, eu gosto de estar junto. Eu fui atleta e é diferente, né? Um atleta nunca quer parar, Sim. né? Eu estou até me sentindo velhinho, mas não quero parar. Mas é assim, eu gosto de competir, eu gosto de ir lá. Eu fui várias vezes. Você chegar, depois que eu parei, tive um problema, ser campeão brasileiro, recordista das Américas, cheguei a ficar terceiro melhor do mundo, entendeu? Isso é muito bom. Isso aí também para mostrar para os mais novos, né? Sim, que é possível. É, isso mesmo. Sim, às vezes a gente vê uma coisa assim, ver ali o para-atleta na própria Olimpíada ou em alguma outra competição, né? Uma competição nacional, uma competição regional, e pensa, caramba, nunca vou conseguir estar ali. Mas não, mas é possível, né? Com treino, com prática, superando as dificuldades cada dia um pouquinho, fazendo ali um trabalho de formiguinha, a gente consegue. E aí, Marli, eu falei um pouquinho sobre a importância de divulgar isso, a importância de incentivar o para-atletismo para fazer com que tenha mais apoio, com que tenham mais atletas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, convidando as pessoas, né, a participarem, convidando as pessoas a serem apoiadoras dessa causa do para-atletismo. A gente nunca vai estar assim esgotado as possibilidades, né, de empresas, de pessoas físicas quererem apoiar. Toda hora a gente precisa de algum incentivo. Muitas vezes esse incentivo nem sempre é financeiro. Você pode estar, se você tem alguém no teu bairro que você saiba que tem uma deficiência, que queira pelo menos experimentar, você pode estar pelo menos facilitando a informação. Procure lá na UFMS, entre em contato, ajuda, facilite para que essa pessoa chegue até a gente, né? Fora isso, a gente sempre vai estar precisando de confeccionar determinadas camisetas para que a gente também tenha uma apresentação melhor nas competições. A gente vai estar precisando sempre de algum incentivo. Então, eu falo, não tem fim quando você quer uma rede, como você mesmo falou, de apoio à causa do esporte paralímpico no Estado. Nós temos um comitê que não é juridicamente constituído, mas é um comitê estadual do esporte paralímpico, onde eu estou como uma das responsáveis, né? Desde 2017, a gente tem, assim, várias modalidades paralímpicas sendo praticadas no Estado. Podemos fazer muito mais, né? Quanto mais profissionais de educação física quererem vir para essa área, mais leque a gente vai abrir,
né? Então nós temos assim várias modalidades, e na ADD a gente só não tem mais modalidade por falta de recursos humanos, né? Sim. Mas o nosso sonho era ter muito mais. Estamos querendo retomar o nosso grupo de dança, Que legal. que foi muito legal, nosso grupo de dança inclusivo, né? Roda ativa. Quem sabe a gente volte agora, né, para começo de 2022. Então, gente, venha ser um apoiador, venha ajudar essa causa, que mais do que a pessoa com deficiência, a gente ganha muito. Sim. Como crescimento, como ser humano, né? Como a gente, ninguém aqui vai fazer tapar o sol com a peneira, mas assim, tem muitas dificuldades materiais, recursos humanos, para viajar, falta tudo, né? Embora a gente tenha apoio com transporte do governo e tal, mas sempre falta alguma Sim. coisa. Mas assim, com todas as dificuldades, a gente não para. Não para, é ano após ano com aquela renovação, e cada atleta novato que me encaminham me renova, né? Não só atletas como estagiários, a gente se renova, Sim. que é uma nova pessoa querendo conhecer esse universo. Então, estamos aí abertos. Que legal. E, Mauro, eu queria que você também fizesse esse convite para as pessoas com deficiência, familiares de pessoas com deficiência, e possíveis apoiadores que estão acompanhando a gente, para se inteirar nessa causa e para ser participativo também. Eu quero deixar um recado para a família. Deixe seus filhos conquistar o espaço deles. Porque, assim, ó, um exemplo, deixa o filho ir. Se o filho ficar magoado, acontecer alguma coisa, você vai estar ali para aconselhá-lo. Porque se você passar, deixar essa fase dele passar, vou dar um exemplo. Se você chegar a faltar, né? Aí o seu filho deficiente com 30, 35 anos ir procurar, não vai estar você ali para aconselhar. Então você dentro de casa, deixando ele procurar o espaço, Boa. né? Sim. Se ele tiver algum problema, ele vai estar retornando e você vai estar conseguindo ajudá-lo. Porque se você chegar a faltar ele sempre para procurar sozinho, você não vai estar. Tem É que melhor ensinar a agora, voar. né? Sim, sim. Então boa. deixe. Sim, tem que ensinar o filho a voar e tá ali para segurar se ele se cair. prender demais quando tiver 30, 35 anos, como que vai fazer? Sim, é verdade. Pessoal, muito, muito, muito obrigada por participar do nosso podcast. Foi muito legal essa conversa com vocês. Eu agradeço. Vocês querem deixar as redes sociais de vocês, as redes sociais da associação, para o pessoal acompanhar? Primeiro a Marli. Ah, deixo, com certeza. A Associação Driblando as Diferenças. Como tem uma ADD muito famosa em São Paulo, a gente fala que a nossa é a ADDMS, para não confundir. Pode nos procurar lá, Face, Insta, Marli Cassoli também me acha no Face e no Insta. Estamos aí de braços abertos para sempre estar mostrando essa nossa paixão para novas pessoas. E eu só tenho que agradecer você, né, por ter te conhecido lá em 1400, da minha parte. Quando eu era né? Bebezinha, através da sua mãe, do seu pai, gratidão eterna ao Mecenas, né, onde tudo começou na minha vida. E muito obrigada pela oportunidade de estar ouvindo também o Mauro, que para mim é um exemplo mesmo, né, de pessoa que não mede esforços para estar não só praticando, mas também sempre apoiando os colegas da equipe, porque ele sempre está ali para servir de alguma maneira os colegas da equipe, que é muito importante isso daí também, né? Mauro, por favor. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Se quiser me procurar no Face, é Mauro Pena. E eu queria agradecer, mãozinha amiga, aí por estar participando, né? E estar sempre à disposição. Massa. Bom? Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, então, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham se inspirado por esse papo que a gente teve aqui. E sejam não só pessoas que falam que gostam do esporte paralímpico, mas pessoas que realmente acompanham. Você não precisa necessariamente doar uma quantia financeira. Você pode torcer, marcar os atletas nas suas redes sociais, incentivar os seus familiares, os seus amigos a acompanharem as modalidades. Sempre está tendo competição.
competição, sempre está tendo alguma coisa. Então, sejam participativos, porque, como a gente falou aqui, o importante não é só a prática do esporte em si e o que aquilo gera para a pessoa com deficiência, mas todo o durante, tudo que isso movimenta socialmente é muito importante. Então, a gente conta com vocês. Me acompanhem lá nas minhas redes sociais, @soupassarinho, eu tô no Instagram, também tô no TikTok. Acompanhem as redes sociais do Estado, é o Estado Play. Esse podcast vai ser publicado no YouTube, mas vocês podem acompanhar também no Spotify, a gente tá por lá. E acompanhem as redes sociais do Estado para ver o que tá sempre rolando por aí. Beleza? A gente agradece vocês e até a próxima!